Olá, minha gente, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Papo de Redação desta terça-feira. Hoje é 26 de novembro. Esse é o episódio de número 377. Quem fala com vocês é o Lucas Luquezzi, que sempre estou aqui de segunda a sexta-feira trazendo as principais notícias do dia, né, as que mais bombaram aqui na Folha BV e também entrevistas especiais. Nesse momento, a gente está num ciclo de entrevistas muito especial com os 23 vereadores eleitos para esse quadriênio de 2025 a 2028. Hoje vocês vão conhecer um pouco sobre os vereadores eleitos, no caso, Adnan Lima, do DC, que foi reeleito, e também o vereador professor Tiago Reis, eleito para o primeiro mandato, ele que é do PSD, já já a gente vai falar um pouco com eles. E você é o nosso convidado a acompanhar o nosso podcast. Tem a seção de comentários do canal da Folha no YouTube aberta para você interagir conosco e para você sugerir entrevistas ou matérias aqui na nossa redação, você pode enviar uma mensagem de texto para o Zap, o 999715300. Esse é o WhatsApp da redação aqui da Folha BV. Antes de a gente começar as entrevistas de hoje, eu tenho algumas notícias para a gente ficar por dentro do que bombou no dia de hoje, né? Por exemplo, deputados de Roraima aprovaram o projeto de lei que trata da gravação obrigatória da prova oral em concursos públicos. Esse projeto, que ainda depende de sanção do governador Antônio Denário para virar lei, autoriza a possibilidade de cópia de áudio e vídeo da prova oral ao candidato que solicitar para poder apresentar um recurso. Foi um projeto que foi originário das reclamações de alguns candidatos que tinham o direito à ampla defesa e ao contraditório prejudicados, e aí isso resultou nesse projeto de lei que agora depende de sanção do governador para poder começar a valer. Tem também aqui a notícia da prisão de supostos envolvidos aí na morte de uma adolescente, na verdade, a morte de uma jovem em Baliza, né, São João da Baliza, no sul do estado. Um homem de 43 anos foi preso e um adolescente de 15 anos foi apreendido por suposto envolvimento nessa morte da jovem Eduarda de Oliveira Aguiar, de 19 anos. E, além disso, um jovem de 18 anos, apelidado de Cavalo, também foi preso. A jovem desapareceu no dia 21 de novembro em São João da Baliza, no sul de Roraima, e foi encontrada morta no último sábado com folhas de bananeira em um terreno baldio. Então, qualquer detalhes a mais sobre essas notícias e outras muitas notícias, você pode conferir no nosso portal folhabv.com.br. Bem, minha gente, o nosso primeiro entrevistado de hoje nasceu em Boa Vista, tem 40 anos de idade, recém-completados, é casado e pai de 2 filhos, é formado em economia, membro da Videira, que é uma igreja em Células, já trabalhou como office boy e disputou 4 eleições, sendo eleito vereador pela primeira vez em 2020 com 1.178 votos. 1.178 votos. E neste ano de 2024 ele foi o 13º vereador de Boa Vista mais bem votado. Dobrou essa votação para 2.687 votos. Recebo aqui o vereador reeleito Adnan Lima, do DC, o Democracia Cristã. Seja muito bem-vindo, vereador, nosso podcast Papo de Redação. Boa tarde, Lucas. Só o sobrenome, Luquezzi, é isso mesmo a pronúncia? É um pouco difícil, né? Luquezzi, né? Obrigado pela oportunidade, é isso mesmo. É um trabalho, né? Um projeto de reeleição não é fácil, já iniciando a minha fala nesse sentido, mas crendo que Deus vai na frente, vai preparando o caminho e a gente tem a oportunidade de ter mais 4 anos de muito trabalho por Boa Vista. Vereador, eu queria saber do senhor em relação à sua base eleitoral, né? Pelo que eu andei pesquisando sobre o senhor, acho que parte, ou não sei, você vai me confirmar, parte da sua base eleitoral é formada por membros da Igreja Videira, que você é membro. Queria saber se você confirma essa informação, quem é que compõe a sua base eleitoral, né, esses mais de 2.600 votos que você obteve nessa eleição. Bom, Lucas, a Igreja Videira tem papel fundamental dentro desse projeto político, mas a base política do vereador Adnan é uma base um pouquinho mais extensa, né? Então a gente tem amigos de faculdade, nós temos amigos de trabalho, eu cito aí
uma referência ali aos ex-amigos, né, os ex-colaboradores ali da Perim. Trabalhei 8 anos ali, então por onde a gente passou, a gente construiu amizade. E para quem tem uma trajetória política como a do vereador Adina Lima, por onde a gente passa, a gente constrói amizade. Eu acho que isso é importante. A gente não sabe o dia de amanhã e é sempre bom a gente construir amizade e construir conexões. Então, eu posso dizer que minha trajetória política ela foi construída através de muitas conexões. E a Igreja Videira passa por esse processo. Também tem uns amigos ali na Ordem dos Pastores, da UME, aonde puderam contribuir na figura ali do apóstolo Elton, dentro dessa conjuntura. Tenho ali amigos do bairro, um bairro na qual tenho residência ali, tenho uns apartamentos no bairro Santa Teresa, moro ali desde 94. Então, entendo que isso tudo é uma construção para a gente ter, de fato, esse ambiente de capital político hoje, que eu posso dizer que é uma construção de vários setores, onde a gente vai construindo aos poucos em determinadas áreas e vai construindo boas amizades e fortalecendo que aquela pessoa tenha aquela consciência e tenha um relacionamento envolvido também para ela chegar, ouvir nossas propostas e depositar o voto na urna, que é o mais importante. Da onde que você veio, Adnan? Assim, veio de uma família humilde? Qual foi a construção da tua trajetória de vida? Bom, eu sou filho da professora Raimunda Cabral, família humilde ali. Sou filho de pai, né? Como alguns costumam dizer, né? Que é pai e mãe. A professora Raimunda foi meu pai e minha mãe. Não conheço meu pai. E ali ela teve a oportunidade, assim, um desafio muito grande pela frente de criar 6 filhos. Sou filho caçula, com 40 anos hoje. E assumo que a minha história de vida em termos de família, ela está construída nesse ambiente de muito desafio, trabalhadora. A minha mãe, inclusive, aqui faço até menção ao Getúlio Cruz, na época ele era político lá atrás, e ele estendeu a mão para minha mãe, e naquela ocasião ali ela teve uma renda a mais para dar conta de cuidar de 6 filhos, que naquela época não era fácil. Então, para uma mãe solteira, de fato, foi um desafio muito grande. E, além disso, né, ela teve uma dificuldade com a Adnan, no sentido de, inclusive, faço menção a esse mês de novembro também, que é o mês voltado para a questão de bebês prematuros. E o vereador Adnan foi prematuro, sou de 6 meses e 13 dias, um milagre do Senhor de fato sobre minha vida. E assim, foi algo assim que ela teve esse desafio, mas Deus abençoou e hoje eu posso dar o testemunho vivo do milagre de Deus sobre minha vida. Vereador, você sempre foi evangélico? Não. Eu tenho uma questão da caminhada cristã. Eu conheci o evangelho aos meus 16 anos, ali na Igreja Adventista. Congreguei em torno de 3 anos na Igreja Adventista. Me afastei dos caminhos do Senhor. E em 2016, retornei ali na Igreja Videira e permaneço até a presente data. Vereador, em que momento você considera que foi um marco para você, na tua trajetória, a entrada na política, né? Foi a partir do momento que você se filiou a um partido político? Você chegou a se envolver de uma certa forma em campanhas eleitorais de alguns candidatos? Em que momento que você começou a sua trajetória política? Bom, Lucas, falar de trajetória política eu posso dizer que é um sonho, né? Eu acho que a gente vai crescendo no ambiente político e falar do ponto inicial, assim, eu vou dizer do apoio, né? Do apoio político, do encanto de acompanhar alguns parlamentares do passado. Por exemplo, eu faço menção aqui ao Lipnic, eu faço menção aqui a Tereza na campanha lá, que ela tinha uma camisa amarela com vermelha, que isso me traz muito. Eu era menino ainda, né? Mas aquela imagem, ela é gravada na minha mente. Aquele número 23 com aquela camisa com coração e aquilo ele fica gravando. Faço menção ali ao Otomar, que eu lembro de comício dele. Na época de comício, né? Que eles montavam ali o show ali, entregavam camisa. Nossa, era uma alegria. Na época do showmício, né? A alegria do vereador Adnan, eu te garanto que era ganhar um chapéu, apesar de ter uma cabecinha meia desproporcional para chapéu, mas ficava feliz quando eu ganhava o chapéu e camisa, né? Uma camisa ali de político ali na época, eu me recordo muito bem. Mas assim, eu acho que um marco evidente, sim, em termos de apoio, já começou ali em 2006, onde em determinado momento eu apoiei um candidato a vereador que se tornou deputado estadual. Ali eu acho que foi um início de um pontapé inicial de uma pessoa
que almejava um dia, quem sabe, chegar no mandato político. Então, ali em 2006 foi um marco. Em 2008 tive uma experiência de apoiar uma irmã que saiu candidata. Em 2010 fiquei um pouquinho mais neutro, mas em 2012 tive a coragem e a disposição de colocar meu nome pela primeira vez. Isso a vereador. Na ocasião fiquei suplente. Então, para você ver que em 2012, quando eu fiquei como suplente, Lucas, parecia que eu estava recebendo o melhor prêmio ali. Eu tinha tirado 562 votos. Uhum. Mas tinha ficado feliz. E naquela época, em 2012, o TRE, ele diplomava, a gente recebia um certificado de suplente, né? De suplente, né? Hoje Sim. hoje isso não ocorre mais. Ele fica só como suplente em termo, mas não participa da cerimônia. Eu acho até algo que poderia voltar um pouco, porque o suplente, de uma certa forma, ele contribui para que aquele parlamentar que esteja na cadeira, ele esteja naquele local, porque é uma somatória de coeficiente e, de fato, ali naquele momento ali, eu apesar de ter tirado 562 votos, mas estava muito feliz com aquela cerimônia, algo importante, e ali, de fato, fiquei muito feliz. Mas ali não parei. Em 2014, experimentei uma campanha a nível estadual e senti assim na pele a estrutura que é uma eleição de deputado estadual. Tirei um pouquinho mais de votos, mas notei a necessidade de ter mais estrutura. Parei um pouco em 2014, quando perdi a eleição. Assumo, fiquei um pouquinho frustrado. Tive um problema eleitoral em 2014, por uma questão de partido e contador. E isso me trouxe uma inelegibilidade ali de 8 anos. Você ficou inelegível? Fiquei inelegível em 2014. Por irregularidade? Por uma irregularidade na prestação de contas. E isso ali me trouxe uma certa frustração. Por quê? Porque eu tinha entregue tudo para minha contadora, tinha feito todo o meu processo, e ela me garantiu na ocasião que estava tudo ok. E quando eu fui me filiar em 2016 novamente, um novo partido, para colocar meu nome à disposição, aí que eu vim descobrir que eu estava com uma inadimplência junto ao TRE. Fiquei triste, mas ao mesmo tempo assumo para você que Deus me trouxe o descanso e me fez entender que tudo é no tempo dele, não é no nosso tempo. Aguardei o prazo a ser reaberto para o TRE, para me apresentar minha defesa. O TRE abriu o espaço para nova defesa, entreguei minha nova defesa e o TRE validou minha prestação de contas, permitindo que em 2020 eu pudesse sair candidato novamente a vereador de Boa Vista, e tive essa grata oportunidade de ter esses 1.178 votos, assim, de uma forma que eu assumo para você que eu fico grato até pelo tempo, porque aos meus 36 anos, eu tive aquela experiência ali, na ocasião, de ter essa experiência de ter o primeiro mandato. Então, mais maduro, uma série de fatores que lá em 2012 eu estaria entrando com 27 anos. Então, não é que eu não estivesse preparado, mas eu acredito que a idade contribui muito, a maturidade, a experiência, e nesse segundo mandato tenho certeza que a gente vai poder avançar ainda mais, e crendo que eu não estou ali por acaso, tenho um propósito maior de Deus sobre a minha vida, e Ele me deu essa oportunidade de ter mais esse mandato para representar a nossa cidade. Então você acha que, de certa forma, contando toda essa história, esse mandato chegou no momento certo? Sim, chegou no momento certo, apesar que cada um como ser humano entende que é nosso tempo, né? Por exemplo, eu queria em 2012, mas não deu certo. E naquela ocasião eu me lembro que eu perdi a eleição, né? Mas eu acompanhei alguns amigos ganhando a eleição. Tanto em 2012, que eu sou um amante do campo político. Eu acompanho todo mundo ali, quem ganha, quem deixa de ganhar, a votação, vejo números e avalio tudo. Mas se eu tivesse talvez ganho em 2012, talvez eu poderia ter me perdido em termos de experiência, maturidade envolvida. E hoje, aos meus 40 anos, tenho certeza que a gente está com essa maturidade e pode avançar ainda mais, levando sempre o melhor às pessoas, porque esse é o papel do parlamentar, sempre em benefício da nossa população. Vereador, né, com esse gosto pela política, né, construído aí, acho que pelo menos em quase 20 anos que você me falou, você tem pretensões assim maiores de almejar cargos maiores nesses próximos anos? Já estou até antecipando até uma pergunta, se você pretende concluir esse mandato agora com o segundo mandato de vereador. Bom, primeiro que para a gente, lógico que todo parlamentar, ainda mais o que está sentado na cadeira, ainda mais o vereador, que é a base inicial, ele sempre almeja algo maior. Por que não vir para deputado estadual, deputado federal, senador, prefeito, governador? Então a gente sempre tem isso em mente, mas é uma construção.
E para todo cargo eletivo, eu acredito que existe algo muito importante que o parlamentar precisa ter, é a palavra. Então a gente constrói nosso mandato em cima de uma palavra e a gente firma algumas alianças. Então hoje eu estou onde eu estou hoje, primeiramente grato a Deus pela oportunidade, mas tem alianças firmadas, tenho aliança ali com o deputado estadual, tenho aliança ali com o deputado federal, tenho aliança ali com o prefeito de Boa Vista, então tem algumas falas nesse sentido que a gente precisa manter e honrar o nosso compromisso em termos da palavra. Mas pretensões futuras, quem sabe no futuro a gente possa sim querer avançar, mas nesse momento a minha fala nesse sentido é voltada para mim honrar minha palavra junto às minhas alianças. Então, eu quero deixar bem claro aqui, o senhor pretende então concluir o seu mandato? Pretendo concluir o nosso mandato. É lógico que dentro de uma construção política, se houver necessidade, mas isso vai ser com base no entendimento de uma certa forma do nosso grupo político para a gente estar adentrando em algum voo maior, mas sempre direcionado e sempre baseado na nossa palavra. Vereador, quem são ou quem é o seu padrinho político? Bom, falar de padrinho, eu não quero me referir muito à questão do padrinho. Eu tenho parceiros. Eu acho que a expressão melhor é parceiros, até porque eu não me vejo, de uma certa forma, apadrinhado nesse sentido. Tive alguns parceiros, na ocasião, o deputado Neto Loureiro, deputado estadual. Tive ali também a parceria com o deputado federal Pastor Diniz e tive também a parceria com o prefeito Arthur Henrique. Mas assim, parceria essa na qual deu ali de uma certa forma condições para a gente disputar uma eleição e ter essa oportunidade de ter mais 4 anos de trabalho por Boa Vista. O prefeito Arthur Henrique, então, o senhor declara aqui que é aliado, confirma, né, que o senhor é aliado do prefeito Arthur Henrique, né? O senhor pretende se manter nesse posicionamento nesses próximos 4 anos? Sim, Lucas, até porque eu falo com muita leveza e paz do meu coração nesse sentido. O prefeito Arthur Henrique, desde o início do mandato, acompanhei todo o processo, acompanhei o desafio que é não ter uma Câmara, de uma certa forma, que caminhe lado a lado com o Poder Executivo. A gente sabe que a oposição, ela de fato tem esse papel, respeito aqui o atual presidente da Câmara Municipal. No entanto, de uma certa forma, é um pouco complicado para o Poder Executivo ter algumas situações. Nesse ambiente, é um ambiente, de uma certa forma, que deixa a governabilidade de um Poder Executivo meio a mercê de uma Câmara Municipal e, infelizmente, tem algumas ações assim que deixam a desejar na questão nesse sentido, porque a gente sabe que é justamente visando um impedimento para melhoria para a cidade. Então, por exemplo, não é à toa que essa confirmação que eu te digo é uma confirmação nas urnas, né? O prefeito Arthur Henrique teve 75% praticamente de aceitação da cidade de Boa Vista. Então, significa que o trabalho dele estava sendo bem visto pela população. E, ou seja, o trabalho também, eu tenho certeza que a população viu através das nossas ações. A gente aprovou muitos projetos ali do Poder Executivo, dando possibilidade dele, de fato, levar esse melhor para a nossa cidade. Vereador, o senhor, nos bastidores, o seu nome está correndo aí como um possível candidato à presidência da Câmara. Eu queria saber do senhor, da boca do senhor, se isso procede e, se sim, por que o senhor seria o nome ideal para esse cargo máximo do Legislativo Municipal? Bom, primeiramente, Lucas, essa informação de bastidores mesmo é uma conversa entre o Poder Executivo. A gente tem outros nomes ali muitos bons também. Dentro da base, deixar bem claro, dentro da base do prefeito Arthur Henrique. Exatamente. Existe 2 lados, deixar bem claro. Existe o lado ali do presidente, eu acredito que ele seja um candidato à reeleição também, de fato, de direito de estar sentado na cadeira, e vem a reeleição pelo outro grupo político. Meu nome está à disposição, vou usar a expressão aqui como pré-candidato. Pré-candidato à presidência, ali vai ter mais uns 4 nomes que estão concorrendo a essa disputa da presidência da Câmara, mas isso é lógico por uma indicação. Então, uma indicação do Poder Executivo hoje seria uma indicação muito, muito forte, até por conta dessa história, né? Então, acredito que o prefeito Arthur Henrique vai tomar a melhor decisão e uma decisão sábia para escolher o melhor nome para representar a Câmara de Boa Vista, até porque a Câmara tem um excelente papel e a Câmara precisa, de uma certa forma, construir uma identidade nova. Eu vejo uma identidade nova onde que
ela tem um orçamento que ela precisa ser gerenciado, esse orçamento precisa ter mais transparência com os órgãos fiscalizadores, que assim a gente possa, de fato, colocar a Câmara em evidência e, de uma certa forma, tentar minimizar toda a questão de escândalo, de envolvimento com corrupção, com algo que, de uma certa forma, possa denigrir a imagem da Câmara. E eu vejo esse novo presidente com essa missão, com esse encargo. E, assim, falar de Câmara de Vereadores hoje, eu falo de você de 23 vereadores. E o papel do presidente eu vejo também com esse compromisso. Falar de Assembleia hoje, a gente vai ter uma eleição em 2026 para os deputados estaduais. Garanto para você, Lucas, que ali vai ter um retorno de uns 70% da Assembleia Legislativa. Então, isso vem comprovando no decorrer dos anos. Então, a Assembleia tem um retorno maior. É lógico, tem estrutura? Tem. Mas eu vejo também a questão do vereador. Por exemplo, hoje a gente tem 11 vereadores que foram reeleitos do último mandato. Temos 12 novos. O que está acontecendo nesses bastidores que não dá uma proporção, uma evidência maior para um vereador desse ter uma robustez, um trabalho? E isso, a Câmara pode ser parceira e evidenciar mais o nosso trabalho. Não é somente o vereador simplesmente buscar, lógico que a gente tem estrutura para isso, buscar através das redes sociais levar o nosso trabalho. Mas a Câmara tem condição sim de ter um canal aberto, de ter mais divulgação do nosso trabalho. Afinal de contas, eu falo para você com muita propriedade, essa 13ª legislatura foi uma legislatura diferenciada, onde muitos vereadores conseguiram levar para a população, levar para o seu reduto político ali o trabalho. E muitas pessoas começaram a entender um pouco mais essa participação, que no meu entender é muito louvável, essa interação de saber que o vereador é o porta-voz da população no primeiro momento ali, e ela enxerga isso de fato, né? Eu adoro ser chamado pela população para fazer uma indicação e no outro dia eu vejo indicação atendida. E esse é o papel, e a Câmara tem potencial para avançar, e quem sabe ali o Lucas poder vislumbrar isso, essa minha fala lá na frente, dizer, poxa, a Câmara mudou um pouco esse perfil e de fato ela está mais em evidência, e isso vai agregar muito, e só quem tem a ganhar é a população. Afinal de contas, eu enxergo essa 14ª legislatura com nomes muito bem credibilizados, com nomes de fato que prometem de fato vir fazer diferença, e não vai ser diferente como a 13ª nossa. 14ª, a tendência é um serviço melhor e de mais qualidade para Boa Vista. No seu primeiro mandato como vereador, o que o senhor apresentou de bom para a população, vereador? O que o senhor fez aí que foi marcante? Bom, primeiramente, o papel do vereador é ouvir a população. Eu acredito que um marco do vereador Adnan foi justamente isso. Eu sou aquele parlamentar que o Lucas mora em qual bairro, Lucas? Eu moro no Liberdade. No Liberdade, né? Vamos dar um exemplo ali qual é a rua, mal lhe pergunte, do Liberdade ali, Lucas? Vamos colocar lá a Avenida Taide Teve? A Taide principal Teve. lá do Liberdade? Pronto, vamos lá na Taide Teve, onde eu vou avaliar ali um trecho ali. Temos ali uma estampa de bueiro para ser nivelada, tem alguns buracos que acabam se apresentando. Vamos dizer que em determinada rua ali tem uma lâmpada do poste queimada. Vamos dizer que tem alguma rua no bairro Liberdade que sofra com problema de alagamento. Então, tudo isso, Lucas, é o papel do vereador junto com a população. Então, o Lucas pode acionar um parlamentar e enviar uma demanda, de uma certa forma, pessoal do seu bairro, encaminhar para o vereador e ele tomar providência através da indicação. Hoje, Lucas, eu tenho mais de 2.000 indicações protocoladas ao prefeito Arthur Henrique. E através de um gerenciamento, que não é só fazer indicação, é você cobrar, gerenciar, e o melhor disso tudo é ver o resultado dessa indicação ser atendida, é que a gente consegue trazer essa visão e essa mentalidade que a gente não está ali apenas um vereador de 4 anos. No decorrer dos 4 anos, eu fui um vereador muito atuante. Não é à toa que eu faço referência a uma audiência pública que eu utilizo como marco do nosso primeiro mandato, lá no João de Barro. Não sei, você conhece o João de Barro, né? Sim. O João de Barro é um bairro esquecido, Lucas, há mais de 13 anos. E ali eu entrei em 2021, chamei mais 2 vereadores comigo, nós realizamos uma audiência pública naquele bairro, e na ocasião a gente ouviu muita coisa ruim, tá? Muita coisa ruim, mas assim, não era demanda do vereador Adnan, era demanda do passado, que a população já estava calejada, não tinha confiança nos parlamentares e dizia que era coisa de político, não iam fazer nada. E isso a gente escutou ali dentro.
Mas hoje, eu indo para o João de Barro, fazendo um retorno, fazendo um acompanhamento de tudo que foi feito ali, a gente viu o avanço. Então, fruto de uma audiência pública onde a gente realizou em 2021, a gente conseguiu dar retorno. Falar do bairro Araceli, uma ponte de acesso que era bem crítica, a gente conseguiu, através de uma indicação nossa, levar uma pavimentação, levar uma galeria, e ali hoje aquele percurso ali, não sei se você conhece, do Centenário Araceli, que era uma área bem crítica. Sim. Hoje é uma transformação daquele trecho ali. Inclusive tem uma demanda mais recente, que aqui o Natan, já estou em débito com o Natan, que está nos acompanhando na filmagem ali, para a gente retornar naquele local, porque está tendo de uma certa forma, um ato irregular de jogar lixo ali. Então, tudo isso, a gente já ouviu a demanda, a gente precisa ir em loco. Então, parte daí no papel da indicação, que é um papel importante. Mas falar de projetos. Nós temos alguns projetos importantes de leis que foram aprovados, campanha de conscientização do bullying, homeschooling, cão amigo da escola. Então, inúmeros projetos, inúmeras falas que a gente fez lá em 2020, a gente conseguiu colocar em prática. Mas eu queria evidenciar 3 projetos específicos, porque esses 3 projetos eu prometi na minha caminhada em 2020 que eu ia colocar em prática. O primeiro deles, o projeto Criança Feliz. É uma edição por ano onde a gente faz muita brincadeira, leva muita musicalização, dinâmica para a criançada, mas em todo o projeto não fica apenas na brincadeira, a gente sempre leva uma temática importante. Já falamos sobre a questão do abuso sexual infantil, já falamos sobre a importância dos valores da família, então toda edição tem uma novidade. Fala de oficina profissionalizante, que foi algo que eu prometi lá atrás, que nós íamos conseguir construir. Nós conseguimos oferecer algumas oficinas profissionalizantes no decorrer desse primeiro mandato. E falar também de dependência química, que é a terceira bandeira na qual o vereador Adina Lima defende. Realizei audiência pública, direcionei emenda parlamentar e hoje o vereador Adina Lima é parceiro e apoiador do projeto Recanto de Davi. No projeto Recanto de Davi, hoje, nós temos 42 homens internados sendo tratados do vício das drogas. Então, é algo, Lucas, que eu não estou prometendo que eu vou fazer, é algo que a gente já fez. E essa minha fala aqui, essa oportunidade que você está me dando, é mais uma vez um motivo de fazer uma prestação com todas as pessoas que estão ouvindo aqui esse bate-papo aqui no Papo de Redação, nesse podcast, que tenho certeza que muitas pessoas vão estar vendo essa entrevista e, de uma certa forma, deixando um comentário, fazendo alguma ressalva, e a gente vai estar ali justamente para acompanhar. E isso foi o que a gente falou lá em 2020 e nós conseguimos colocar em prática, que eu acho muito importante. Vereador, o tempo está correndo muito rápido aqui, né? Bem objetivamente, qual é o espectro político do senhor que o senhor se define? Se é de direita, se é de esquerda, se é de centro? Bem objetivamente. Eu sou de direita, conservador. O senhor, em relação aí, a gente está falando... deixa eu ver aqui uma pergunta que a gente tinha separado aqui, sobre os próximos passos como vereador, nesse próximo mandato que o senhor vai ter agora. Quais serão as suas principais prioridades? O que o senhor pretende fazer nesses próximos 4 anos? Bom, primeiramente é manter as parcerias. Eu acredito que é de fundamental importância. Continuar sendo parceiro do Poder Executivo. Fala essa que eu reforço na questão do prefeito Arthur Henrique. Como você mesmo bem disse anteriormente, eu participei de 4 processos eleitorais. 4. Mas em nenhum deles eu tive a experiência de ter muitas portas abertas com o nome do executivo. Então, nessa última campanha, parecia... eu levo até com uma maneira mais leve para quem estava levando o nome do prefeito, Arthur, e a gente tem mais portas abertas. E isso contribui bastante. Então, algo que time que está se ganhando não se mexe, né? Então, algumas ações que a gente fez no primeiro mandato, a gente vai continuar fazendo. Eu acredito que deu certo, não é à toa que a gente teve praticamente quase tripliquei minha votação. E de fato, primeiramente, sendo grato ao Papai do Céu. Mais uma vez, eu reforço ali os parceiros, manter o trabalho junto parceria com a Assembleia Legislativa, com o Congresso através do deputado federal. Então, isso é muito importante e continuar fazendo o que eu sempre fiz. Eu acredito que a palavra em questão aqui, Lucas, eu vou dizer acessibilidade. Eu acho que é ser um vereador acessível, é um vereador que hoje nós estamos diretamente conectados através das redes sociais. Eu tenho uma equipe de mídia que por trás de mim acaba dando esse suporte, mas eu te garanto que muitas das coisas eu que gosto de resolver, eu que gosto de responder.
dou essa atenção bem de perto. A esposa que uma vez ou outra acha meio ruim, que eu acabo ficando muito conectado, mas é algo que eu faço com muita leveza, porque quando você tem um dom, e eu acredito que Deus me deu esse dom no campo político, você faz com muita leveza, com muita paz no seu coração, e a gente sempre em busca do melhor pela cidade, que eu acho que isso é fundamental. Então, todas as nossas ações são voltadas para isso. Como é que você lida com as críticas? Porque o ambiente político é um ambiente muito cheio de pressão de todos os lados, de partido, de população em geral, né, dos políticos, de vereadores de modo geral, os aliados também. Como é que você lida com críticas, com pressões de todos os lados e com críticas sendo construtivas e destrutivas, por que não, né? Porque a política Sim. é feita disso também. Como é que você lida com isso? Bom, primeira coisa, a gente não tem como evitar. Então, de fato, a gente não consegue agradar todo mundo, então vai ver críticas, né? E críticas construtivas, elas são bem-vindas, mas crítica destrutiva não tem ser humanozinho bom, não. A gente acaba, de uma certa forma, nos abalando emocional, mas a gente tem que manter firme no mesmo propósito e saber que ali a gente tem um encargo de fato, levar o melhor para nossa cidade. Certo. Vereador, eu quero agradecer aqui por ter aceitado o nosso convite, né? De ter respondido as perguntas. Agradecer demais e deixar sempre a porta aberta para o senhor. Assim como para o senhor e também para os outros 22 vereadores, a gente deseja muito boa sorte, que representem bem, muito bem, os interesses da nossa população. Perfeito. Hoje são mais de 470 mil vidas que estão aqui em Boa Vista. Uma boa sorte para esse próximo mandato do senhor. Amém, obrigado. De fato, é importante, né, esse momento. E quando a gente olha para um contexto, né, você falou da votação, 2.687, mas quando a gente termina uma eleição, a gente tem que olhar para uma visão mais macro para toda a cidade. Afinal de contas, eu sou vereador do que votou e do que não votou. Então, a gente tem que ter esse entendimento e ter habilidade para diariamente buscar sempre levar uma identidade, uma transformação na cidade. E tenho certeza que esses quatro anos a população só tem a ganhar pela experiência desses primeiros 4 anos do vereador Adnan. Estou concluindo o primeiro mandato e essa experiência nesse próximo mandato, ela vai de uma certa forma trazer mais, eu posso dizer, mais agilidade. Agilidade na questão dos processos, na questão da resolutividade e sempre visando o bem comum, que é levar o melhor para a nossa cidade, e tenho certeza que isso a gente consegue levar. Muito bem, minha gente. Vamos fazer agora uma mágica aqui para trazer o nosso segundo convidado de hoje. Olha, ele é um estudioso fisioterapeuta de 38 anos, mestre em terapia intensiva e em pneumologia e doutor em patologia. E ele gosta de jogar um basquete e um futebol, por que não, né, gente? A gente ama também. Além de colocar a mão na massa na fisioterapia, ele também ensina. É professor e dessa importante profissão da saúde, a fisioterapia. Foi presidente do Sindicato dos Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais de Roraima. E aí, em 2024, ele decidiu concorrer a uma vaga de vereador. E nesse pleito, nessa concorrência, ele foi escolhido o 9º mais votado de Boa Vista, com 3.043 votos. Vereador eleito, o professor Thiago Reis. Seja muito bem-vindo ao nosso papo de redação, vereador. Eu que agradeço o convite, Lucas. Obrigado de coração. Queria aqui também lhe parabenizar pelo seu aniversário, que soube que é hoje, viu? Obrigado. Não sei quantos anos, pode falar, mas parabéns, feliz aniversário. Parabéns por estar trabalhando no dia do seu aniversário, sei bem o que é isso, tá? Então fica aqui minhas felicitações. Cara, muito obrigado mesmo. Mas vamos aí que a profissão ela exige muito da gente e a gente quer saber também um pouco de todos os vereadores aqui da capital. Eu queria saber do senhor, primeiramente, vereador, a gente fez uma apresentação de um currículo aqui, né, um breve currículo do senhor, né, de como professor, como fisioterapeuta, né, e agora que o senhor vai ser vereador, ainda vai assumir no dia 1º de janeiro. Basicamente, essa é a sua forma de sobreviver financeiramente, né, atualmente. Sim, eu sou fisioterapeuta de formação, formei na Faculdade Catedral, sou um roraimense, né, de coração, apaixonado pela minha terra. E após formar, fui embora um pouco, fazer 2 especialidades, uma em terapia intensiva e outra em acupuntura. Né? Voltei, passei no concurso público aqui da CESAL, onde eu sou fisioterapeuta da UTI do HGR há 15 anos, concursado como intensivista. No meu primeiro ano já de formação, eu comecei a dar aula nos cursos de saúde da Faculdade Catedral, então já estou há 16 anos dando aula para todos os cursos de saúde, não só para físio, né?
E nesse meio caminho aí, eu fui fazer um mestrado, 2 mestrados, na verdade, um em Brasília e outro em São Paulo, onde depois eu também iniciei um doutorado lá em São Paulo. Foi quando eu passei para ser professor titular do curso de Medicina da Universidade Estadual, né? Então, em 2018 eu passei lá, já estou ali há 6 anos na cadeira de titular de professor, já fui coordenador, já fui diretor de pesquisa da UER também, né? E atualmente o que que eu faço? Eu ficava pelas manhãs na UTI do HGR, né? Já desde o meu primeiro concurso. À tarde eu fico pela Universidade Estadual e à noite eu fico dando aula na Faculdade Catedral ali nos cursos de saúde, então o dia todo cheio aí durante 15, 16 anos da minha vida de formado. Imagine a força que o senhor deve tirar para ter uma vida tão corrida e ainda ter esse tempo aqui para vir aqui no Papo de Redação. Assim, você sempre foi um cara estudioso, né? De onde que vem esse gosto aí pela educação, cara? Então, logo que eu me formei, Lucas, eu tinha muito apreço pela UTI, né? E aí o Dr. Haroldo da Catedral, por eu sempre ter sido líder de turma, ter tido um papel de liderança durante a graduação, que isso é importante, né? E ter sido monitor de algumas disciplinas, eu consegui a profissão de professor, né? Consegui um emprego de professor na Catedral, onde me apaixonei. Logo no primeiro ano, era bem novinho, tinha 21 anos, e me apaixonei pela docência, tanto que hoje eu falo que, independente de qualquer coisa, não largo a docência de jeito nenhum. E hoje a minha vida é docência, por mais que eu goste muito da físio, da UTI, né, do meu consultório, mas a docência é espetacular. Basicamente é o que me deixa novo, o meu contato com meus alunos, chamar de malvado favorito, no final tá todo mundo abraçando, adoro, 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 ele me deixa renovar todos os dias quando eu vou lá para ministrar aula na minha sala de aula. Professor, qual é a sua origem? Você foi de algum bairro periférico da cidade? Você foi de família humilde, família rica? Qual é a sua origem? Perfeito. Geralmente, e é uma coisa que a gente falava muito nos discursos políticos, né? A gente pensa que, e é isso que é o que a gente ouve antes de entrar na política, que político em Roraima, em Boa Vista, só se você for filho de alguém rico, for filho de político, ou se você tiver muito dinheiro. E não, a gente veio aqui para provar que não, tivemos uma boa votação. Eu sou filho de servidores públicos, meu pai só tem um nível fundamental, minha mãe ensino médio, né? Minha mãe, até um tempo atrás, era a servidora mais antiga concursada da Câmara de Boa Vista, tanto que estou realizando um dos sonhos delas, que foi a gente conseguir se eleger, né? Estudei a minha vida inteira, estudei no JEC, no ensino fundamental, estudei na escola técnica, que depois virou Cefet na época, né? E me formei com bolsa do FIES na Faculdade Catedral. Após isso, sempre fui bolsista. Então, meu mestrado eu consegui por bolsa, meu doutorado, porque eu tinha passado em primeiro para doutorado, então também foi com bolsa. E aí, por conta dessa história todinha que eu tive, eu fui o primeiro fisioterapeuta formado em Roraima que conseguiu ter um doutorado, né? E aí, acabei virando referência para minha classe. Então, quando foi em 2018, a minha classe me escolheu como presidente do meu sindicato, né? Até então, o sindicato tinha alguns ganhos, mas não tão fidedignos. E a gente começou a trabalhar pelo sindicato. Falo para você que eu nunca tinha visto o viés político. Quando eu comecei pelo sindicato, eu vim para ajudar a classe, vim para melhorar salário, vim para melhorar. A gente só tinha 41 fisioterapeutas no HGR, né? Se você pegasse o estado inteiro, tinha 60. E aí acabou que com esse trabalho e a pandemia também, na época da pandemia, a físio subiu muito, né? Então hoje a gente tem ali 230 seletivados, a gente tem mais 110 concursados, isso só no estado. E o município fica um pouco abaixo disso. Então a gente veio mostrando esse serviço aos pouquinhos ali. Foi quando eu percebi, de fato, a importância da política. Porque eu vou ser bem sério para você. Até 34 anos eu sempre foquei na minha formação. Eu queria ser formado, eu queria ter meus mestrados nos melhores lugares possíveis, eu queria ter o meu doutorado, eu queria passar no concurso de uma boa universidade e pensei que era por ali. Quando eu vim para o sindicato, aí eu vi que isso tudo não era tão importante quanto uma cadeira política, porque às vezes eu falo bem seriamente que o que te motivou a vir para a política? E lembro até hoje do fato. Foi eu sentar na cadeira de um político, como presidente do sindicato, mostrar a importância da profissão, e não só da minha, mas de todo mundo da saúde, da medicina, da enfermagem, da física, o que for. E basicamente você falar, e o cara não entender nada, né? E aí você pega assim e fala assim, caramba, eu sou doutor, e tô tendo que vir pedir favor aqui para uma pessoa que não tá entendendo 1 mais 1. E eu falei assim,
poxa, tem alguma coisa errada. Acontece muito mesmo. E aí foi quando eu te falei assim, realmente, até os meus 34 anos eu não tinha viés político. Foi Sim. quando, naquela época, a gente se propôs a vir para a primeira eleição como candidato a vereador. Nunca trabalhei em campanha, nunca trabalhei nem para os outros de campanha, nunca tinha vindo nada, e meus amigos também não. Então, a única coisa que eu fiz, peguei meus 2 melhores amigos e botei dentro do carro. E começamos a fazer uma campanha no que a gente achava que era campanha, não tinha nem experiência de nada. E naquela época, em 2020, a gente ficou como primeiro suplente, né? 80 votos ali atrás da Juliana Garcia, e acima estava o Vavá. E ali eu vi que tinha alguma coisa diferente, porque as pessoas ali tinham muita gratidão pelo serviço que a gente tinha feito, por cuidar das pessoas em si, né? Então, via que com a gente era diferente, era um voto na paixão, no amor. E a gente continuou o serviço, não paramos em 2020 e continuamos ali. 2021, 22, 23, trabalhando, enquanto veio 24 agora a gente veio de novo. E graças a Deus o resultado apareceu. Mas desses 4 longos anos aí que a gente nunca parou de trabalhar. Como presidente do sindicato, que tipo de conquistas você elegeria assim como as mais importantes? Você conseguiu avanços para a tua categoria de fisioterapeuta? Não só para minha, mas também para toda a saúde. Eu falo para você que no sindicato, as 2 grandes lutas que a gente teve, uma foi individual realmente da fisioterapia, onde a gente conseguiu subir o número de seletivados. Que no primeiro seletivo da pandemia ainda, eles tinham chamado 70 seletivados e a gente foi mostrar através de documento de demanda que precisaria de muito mais, então chegou no número de 220. Né? Mais do que o dobro, mais do que o triplo, na verdade, a gente conseguiu pegar como seletivado. E o segundo grande ganho, né, que também é muito igual, é a questão do PCCR do Estado. O PCCR do Estado foi uma luta, foi uma briga de várias categorias, mas basicamente o que eu tinha? Eu tinha o papel ali de intermediar, né, de conversar com todos os colegas presidentes de sindicato, para a gente sempre chegar no meio termo, porque geralmente o que acontecia antes era que uma categoria só era beneficiada, as outras ficavam insatisfeitas, e a gente viu que com uma união de verdade de todas as profissões, a gente conseguia coisas muito maiores. E foi o que a gente conseguiu. Então, a gente mais do que dobrou o salário no Estado, conseguimos adicional de qualificação, conseguimos ali uma progressão até o final da sua carreira bem... com uma muito boa valorização. Hoje a gente pode falar que, por exemplo, você pegava ali o salário do nível superior, tirando dos médicos, era R$ 3.900, o base, né? Hoje você tem ali o salário base R$ 7.500. E aí, dependendo do que for, você ainda tem adicional de qualificação, né? Você ainda tem insalubridade. Então, hoje você tem realmente uma carreira no Estado que ela é bem valorizada, né? Então, isso é um ganho que a gente teve com muita luta. Foram ali 3, 4 anos de luta, negociações e, principalmente, conversando, não escondendo nada de ninguém, sendo bem transparente, tanto com a minha classe, com os outros presidentes, com as outras classes também, e uma parceria, Lucas. Acho que o que deu muito certo na saúde com a gente foi isso, porque a gente formou ali, a gente chamava de união sindical. O que era? Era o presidente da medicina, o presidente da enfermagem, o presidente da física, o presidente das outras categorias da saúde, todos conversando no mesmo intuito, né? Ou seja, política. Então, isso é o que eu te falo assim, que se você tivesse, Thiago, me diz um triunfo teu, é justamente o quê? Fazer com que as pessoas se acertem. Fazer, olhar e mostrar o lado bom de tudo e que todo mundo chegue no final, porque não existe, por mais que você bote lá lado A, lado B, né? Acaba que uma conversa no meio termo beneficia todo mundo. Então você estava fazendo política ali, né? Exatamente. E aí você vê que a gente conseguiu muita coisa. Então hoje o servidor da saúde do Estado, ele é muito bem valorizado. Todo mundo gosta da sua folha. É claro que foi de uma hora para outra? Não foram. Foi 3 anos, foi briga, foi luta, foi ameaça de paralisação, mas que faz parte de um contexto hoje que eu vejo dentro de um processo, né? Nada é como a gente deseja nas mil maravilhas, mas a gente no final conseguiu, né? Graças a Deus esse ano aí saiu a terceira parcela, saiu a valorização, a questão da valorização dos 4,78%. Então, graças a Deus, hoje no estado o servidor da saúde está bem valorizado, diferente do município, que é justamente a gente vem para fazer a mesma coisa. Eu sou sindicalista, e vou prezar ali pelo servidor público, principalmente da saúde, porque são minhas bandeiras. Minha bandeira ali, botei bem claramente na minha campanha que seria esporte, educação e saúde. Né? A prefeitura é muito boa, muito bem servida de educação. Tanto que em uma breve conversa com o prefeito até falei assim, olha, se eu terminar meu mandato e a gente tiver prêmios na saúde igual se eu tenho na educação, eu estou satisfeito.
Porque esse é o meu intuito, é vir botar prêmios. O que é o prêmio para a saúde? É consertar o posto de saúde? É fazer com que o posto de saúde não falte medicamento e dê para funcionar 24 horas? Mas também é valorizar o servidor. Ele tem que gostar de estar lá dentro, ele tem que atender bem a população. Então essas vão ser minhas bandeiras. E principalmente hoje eu falo para você que, na verdade, infelizmente, que eu sou o único representante da saúde, né? Então, se não for eu para lutar pela saúde ali, você não tem outras pessoas que carreguem a bandeira no peito, estampada na saúde que nem eu. Então, você está se declarando aí não somente como defensor da fisioterapia, mas também como da saúde agora na saúde Câmara. como inteiro. Entendi. Agora, pelas suas falas, pelo seu discurso, você fala muito da questão de conquistas para a saúde do Estado, né? Na sua categoria, nessa categoria da saúde, uma atuação mais voltada para os servidores estaduais. Mas, assim, por que o senhor decidiu, então, disputar uma cadeira na esfera municipal? Lucas, quando a gente não tem, que nem eu te falei, assim, quando a gente não é apadrinhado politicamente, não é parente de político, né? E você sabe como é que funciona a política em Boa Vista, em Roraima, a gente tem que começar de baixo. Eu vi que eu tinha que começar de baixo, eu tinha que aprender a política como um todo. Eu te falei que até 38 anos, 4 anos atrás, eu não sabia nada de política. Eu nunca nem acompanhava a política. A única coisa que eu sabia de política é que minha mãe trabalhava na Câmara. A partir de 2020, eu comecei a estudar e olhar política todos os dias. Os Instagrams que eu olho são sobre políticos. As leis que eu olho são sobre política. O que eu leio em casa no meu tempo de descanso é sobre política. Então, eu passei 4 anos ali me preparando. E eu sei que, por exemplo, eu como presidente sindical, eu consegui muita coisa na saúde do Estado. Eu como presidente sindical, eu não consegui muita coisa no município. E por mais que eu não tenha vínculo nenhum no município de estatutário, eu tenho também que ajudar os servidores do município. E eu venho justamente com esse intuito ali de ajudar os servidores do município, né? Vindo ali mais de baixo e aprendendo politicamente. Eu sou um professor, que nem eu até estava falando hoje com um colega, que já é aí um vereador eleito, que foi eleito, né, e está saindo agora, mas que é um cara que tem 4 anos mais de experiência do que eu, ou seja, não é porque eu tenho um doutorado que eu não vou chegar com ele e vou aprender com ele. A gente tem que aprender com quem a gente não sabe, né? E até pra gente evoluir mais ainda. Então a gente começou de baixo para justamente ir trilhando o caminho bonitinho da forma correta. Por isso que a gente escolheu até ali ser vereador. E o que faz um vereador, Thiago? Você, nesses seus estudos sobre política, você aprendeu mais sobre o que funciona, o que faz um vereador de Boa Vista? Enfim, eu queria saber de você o que significa essa função, o que ela faz. Na verdade, a função primordial do vereador é fiscalizar, é o fiscal do povo, é justamente fiscalizar tudo que a prefeitura faz na cidade. Mas não se limita só a isso. Hoje eu te falo que o vereador ele tem um poder de articulação muito bom. O vereador ele tem que ajudar o executivo, basicamente, a trilhar os melhores caminhos para a população, ver quais são os anseios da população. O vereador é aquele cara que está perto do povo, é perto das pessoas. E isso, por exemplo, uma coisa que eu gostava muito de falar é que, como eu venho de baixo, Lucas, eu venho de família humilde, né? Nosso primeiro bairro, né, muito tempo atrás, quando era o bairro mais distante ainda, né? Eu gosto de estar perto das pessoas, eu gosto de sentar numa mesa, conversar, tomar um café, almoçar, jantar, tanto que eu falava assim, quando vocês quiserem me chamar para almoçar e jantar, pode chamar que o gordinho aqui gosta. E de ouvir a demanda da população. Então o vereador é aquele cara que está mais próximo da pessoa. Você tem até os outros cargos políticos, que tem o prefeito, tem o deputado estadual, tem o federal, tem o senador, mas são cargos que realmente, por conta da demanda e da grandiosidade territorial, ele não consegue estar perto das pessoas. E sim, o vereador sim. Então hoje eu te falo que o vereador, além do papel dele de fiscalizador, né, ele tem sim o papel justamente de levar todas as demandas da população para o executivo. E ali ajudar o executivo a fazer com que o anseio da população seja ouvido. Então, o principal papel hoje que eu te falo, porque se você pegar pela literatura, é fiscalizador, mas não, o principal papel do vereador, de fato, hoje, é ser o porta-voz da população. E ser o porta-voz da população hoje, o que eu vejo? É que a gente precisa consertar muito a saúde. Não tem... É claro que eu louvo e até concordo com todas as bandeiras dos candidatos, né, e até dos políticos. Mas eu falo para mim que tenho que a minha é a mais importante. E se eu não acreditar que a minha é a mais importante, eu não vou lutar por ela, né? Então hoje eu não consigo. Hoje, quando ele fala assim, a minha bandeira é a mais importante de todas, que é a saúde, é porque ninguém faz nada sem saúde, né? Você larga tudo por saúde. Se você não tiver saúde, você não consegue fazer nada. E a gente tem que ter uma saúde de qualidade. Diferente dos grandes centros, Roraima tem uma peculiaridade, principalmente Boa Vista. Vamos falar de Boa Vista. Boa Vista aqui você pode ter o melhor plano de saúde do mundo, mas você vai parar onde? No serviço público.
E aí, se você vai parar no serviço público, o cara é milionário, trilhardário, vai parar no serviço público, não tem para onde, porque o centro de referência que a gente tem hoje é o serviço público. Por mais que a gente tenha demandas particulares, hospitais particulares, eles não têm a mesma estrutura, nem de pessoal, nem de equipamento que a gente tem na cidade. Diferente, por exemplo, se você tivesse um plano de saúde lá em São Paulo, e o teu plano não te desse conta, ele ia ter que mandar para o centro de referência, que é o Albert Einstein, o Sírio-Libanês, por conta deles. Aqui não, é fácil, o plano de saúde manda para o centro de referência, onde é o serviço público. E o serviço público aqui hoje, a base, quando a gente fala assim de uma obra, o que é o mais importante? É o alicerce. O alicerce da saúde são os postos de saúde. Se a gente consegue resolver o problema dos postos de saúde, superlotação em si, eu te falo que os problemas lá na ponta, o que é a ponta? Porque a gente vê muito hoje falando assim, o problema é na HGR, o problema é no Cosme Silva. Sim. Mas isso é a ponta. Que nem a gente fala assim, Lucas, se você tivesse, por exemplo, um posto de saúde funcionando perfeitamente do lado da tua casa para te atender, tu ia parar no HGR? Não ia. Né? Então é isso que eu te falo assim, hoje a saúde se resolve na base. A base são os postos de saúde. Os postos de saúde, estruturalmente, da prefeitura são excelentes. A estrutura dos postos de saúde são perfeitas. É uma questão de organização. E é por isso que a gente vem... e por que não se conseguiu fazer até hoje? Eu te falo assim, um diferencial meu. Eu sou uma pessoa que estava todos os dias, de 7 horas da manhã até 11 horas da noite, trabalhando na ponta. Você tem um vereador eleito hoje, que é um trabalhador da ponta. Um plantonista, uma pessoa que está trabalhando ali de manhã, de tarde, de noite e sabe exatamente a realidade do servidor, sabe a realidade do paciente e agora está vindo com um papel o quê? De gestão, de fiscalizar e ajudar a gestão no que pode se resolver. Nosso diferencial é esse. Vereador, durante o mandato, certamente o senhor vai se colocar em posições bem desconfortáveis, até mesmo com a sua categoria, né? E vai haver pressões da classe política, pressões dos seus colegas vereadores, né? E da população, evidentemente, em retorno de algum posicionamento seu sobre demandas, né? Projetos de lei que vão ser discutidos. Como é que você pretende lidar com esse ambiente político cheio de críticas, cheio de pressões e até mesmo de momentos em que você vai estar meio que desagradando a sua categoria? Então, eu não consigo ver tanto a questão de desagradar, Lucas. Eu te falo assim que tudo que a gente vai fazer ali é por boa vista. Não existe, quando você fala assim, acho que fica muito voltado assim, porque se é de um lado 1, não pode fazer o que é o lado A, ou B. Se você é do lado B, não pode fazer o que é o lado A. A gente vem para lutar por boa vista, né? Independente de lado direita, esquerda, não sei o que, a gente vem para lutar por boa vista. E eu te falo que, por ser sindicalista, eu nunca vou contra a minha classe. E quando eu falo minha classe, não é da FIS, não, é da saúde. Eu nunca vou contra os servidores da saúde. A gente vem, por isso que eu estou te falando, a gente vem para ajudar a saúde como um todo. A gente vem desde o servidor até a população que está precisando. Eu falo, se a gente tem servidores que gostam de estar no seu ambiente de trabalho, a população é bem assistida. A população ela é bem atendida, né? E hoje, que nem eu te falei, o mais difícil o município já tem, que é o quê? As estruturas. Querendo ou não, a estrutura dos postos de saúde são muito boas. Muito boas. A gente vem ali com um olhar de organização, né, de fazer funcionar direitinho o fluxograma em si e realmente de estar dentro você que nem falou assim, acho que a gente tem muito assim, é vereador de rua ou de gabinete. A gente vai ser um vereador dos dois, porque eu tenho que estar na rua ouvindo as demandas e ir para o gabinete escrever o que eu tenho que escrever para ajudar o executivo a fazer. Né? Então, querendo ou não, pode ter certeza absoluta que você vai me ver em todos os postos de saúde, que você nunca vai me ver contra o servidor público e que você vai ver, de fato, o usuário da saúde feliz no final dos 4 anos. Por falar em lado, você se considera de algum lado político em relação a direita, esquerda, centro? Você declara? Então, a gente vem por um partido que o próprio presidente ele fala que o partido, quando foi criado, o partido não é direita, o partido não é esquerda, o partido não é centro. O partido é pelo Brasil. Eu te falo que hoje eu sou por Boa Vista, sou pelo município de Boa Vista. Né? Independente da gente ter grupos políticos, né? Tem o grupo político? Temos o grupo político, né? Que é mais lado do governador, mas quando a gente fala da questão de trabalhar por Boa Vista, Lucas, isso é o meu pensamento. A gente não tem que ter esse lado contrário, porque às vezes quando você fala, quando você coloca na tua fala assim, que você vai desagradar a população, no meu ponto de vista, não tem por que eu desagradar os profissionais de saúde. Não tem por que eu desagradar a população de Boa Vista. Mas por quê? Porque justamente a gente vem com o intuito, vem com o pensamento de quê?
de ajudar a população de Boa Vista. Até porque eu sei que o cargo de vereador ele é temporário, né? Cargo de vereador ele não é uma carreira igual eu tenho na Universidade Estadual, não é uma carreira igual eu tenho no HGR. Cargo de vereador a gente vem para fazer a diferença e para ajudar principalmente as pessoas. Um dos motivos para a gente vir para a política é esse. Eu atendi muita gente na pandemia. No Covid, eu mesmo, no meu carro, ia com o meu aparelhinho de casa em casa, ajudando as pessoas, atendendo as pessoas, né? Pessoas que poderiam ter morrido, mas a gente ajudou ali a estar vivo hoje. Mas por que a gente não tinha postos de saúde naquela época funcionando? Entende? Por que não tinha esse serviço no posto de saúde que não tem até hoje? Então a gente vem exatamente com esse intuito. A gente vai trabalhar por Boa Vista, a gente vai trabalhar para o que for melhor para a população de Boa Vista. Se você pegar assim, mas o que você é? Se você pegar, eu sou cristão. Mas quando fala assim, o Thiago é barbudo, é professor, é esquerdista. Entende? Não tem muito. É porque hoje as pessoas rotulam muito. As pessoas rotulam assim, ou você tem que ser esquerda ou você tem que ser direita. E não, acaba que o bom senso não tem. Então hoje eu te falo assim, se pegarem metade do Thiago daqui, metade do Thiago daqui, vai dar direita, vai dar esquerda, vai dar outra. E aí fica no centro. Então, basicamente a gente vem para ajudar as pessoas. A gente vem com o intuito de ajudar a construir políticas públicas que vão de fato favorecer e não só sentar naquela cadeira durante 4 anos e não fazer nada. Mas politicamente o teu partido está mais alinhado com o grupo do governador. Tá, o PSD, né? Sim, em relação ao prefeito Arthur Henrique, vocês vão ser oposição? Não tem nada definido, tanto que o que for melhor para a população, a gente não tem esses rótulos que eu não gosto. O rótulo de dizer, porque eu sou de um partido do PSD, eu tenho que ser oposição ao Arthur, ou se eu fosse, por exemplo, da MDB, eu tenho que ser aliado ao Arthur. Não, a gente vem para trabalhar por Boa Vista. Então, em resumo, desculpa interromper, mas em resumo, você está declarando aí de que, independente das bandeiras, na verdade, independente da sua bandeira partidária, independente do grupo político que você está mais alinhado, você está disposto, então, a até mesmo desagradar esse grupo político para, se tiver algum posicionamento que possa bater de frente com a sua categoria. A gente vai ali trabalhar para onde for melhor, onde a gente conseguir, de fato, conseguir mudar. Porque, por exemplo, hoje eu tenho que ajudar a saúde, Lucas. Eu consigo ajudar a saúde? Consigo. Como? De que forma? Sendo base, sendo oposição? Não sei. Depende muito da conjuntura que for formada a mesa da Câmara, depende muito da conjuntura do olhar do prefeito Arthur. Então, hoje, o que eu falo para você é que, independente de tudo isso, eu estou aqui para ajudar a população de Boa Vista. Aonde a gente vê que é mais fácil o caminho, a gente vai, até porque eu tenho um compromisso. O meu compromisso de campanha foi justamente o quê? Melhorar a saúde de Boa Vista. E se eu conseguir fazer isso nesses 4 anos, eu vou me dar por satisfeito. Vereador, você pretende disputar algum cargo na mesa diretora? Basicamente depende da formação. Até então, como eu estou, que nem eu falo assim, tem pessoas que vivem de política, né? Atualmente eu sou um professor, onde eu estou em final de semestre, fechando nota de aluno, dando aula e aplicando prova. Então, esse final de semestre, eu estou muito em sala de aula, eu não sei o que está acontecendo nos bastidores. Eu não sei quem são os candidatos à presidência da Câmara. Você não já foi procurado para ser membro da mesa? Não. Mas você não descartaria disputar? Não, até porque como o único representante da saúde é uma das coisas que a gente precisa, né? Eu tenho que me juntar ali a pessoas que vão me ajudar com minhas bandeiras. Então, que nem eu lhe falei, pessoas que vão me ajudar com minhas bandeiras, a gente vai ser totalmente parceiro, né? Eu tenho que, de fato, ajudar as pessoas aonde eu passei nas casas e falei assim, olha, eu vou mudar a realidade daqui. E quando a gente fala mudar a realidade, é do posto de saúde, é da escolinha, é do lazer da praça, são minhas bandeiras de fato, é o que eu vou defender até o final dos 4 anos. Muito bem, falei aqui com o vereador professor Thiago Reis, do PSD. Agradecer demais, professor, por ter aceitado o convite, em ter vindo aqui, e deixar sempre a porta aberta para o senhor, para divulgar o seu trabalho, né, para dar uma satisfação para as pessoas, né, porque certamente vão ser 4 anos em que você vai agradar e desagradar as pessoas. São 470 mil vidas, ninguém pensa igual, né, a verdade é essa. Muito obrigado e boa sorte para você.
Agradeço de coração o convite. Me coloco à disposição sempre que precisar. A gente vai estar aqui, tá? Divulgando nosso trabalho. Peço até que vocês me ajudem a isso. Então, já agradeço ter as portas abertas. E pode ter certeza que eu vou passar muito por aqui divulgando tudo que a gente está fazendo. Até porque o serviço do vereador é esse. É não só trabalhar para que aconteça, mas também divulgar para a população que aquilo aconteceu e que já é um serviço que está à disposição deles. E é isso aí, minha gente. Nós finalizamos o papo de redação desta terça-feira com os trabalhos técnicos de Fabiano Lopes, Rio Ferreira, John Hudson e Aduan Figueiredo. Eu sou o Lucas Luquezzi, convido vocês a acompanhar as nossas redes sociais no Instagram, no Facebook, no X, no YouTube, Rádio Folha BV no Instagram, Folha FM 100.3 no Facebook e no YouTube, e a minha rede social pessoal lá no Instagram como Lucas Luquezzi. Eu vou anunciar para vocês as entrevistas de amanhã, gente. Amanhã teremos uma entrevista com o vereador Inspetor Daniel Mangabeira, do PDT, Inspetor Daniel Mangabeira, do PDT, e com o vereador Bruno Pérez, do MDB. Então, fiquem ligados nas entrevistas de amanhã aqui no podcast Papo de Redação, a partir das 6 da tarde, no Grupo Folha, e eu fico o convite. E também, gente, o nosso zap da redação aberto para você enviar sugestões de matérias, de entrevistas e também sugestões de perguntas para os entrevistados, né, e críticas também para a gente e para a gente poder ter a oportunidade aqui de saber o que a gente precisa melhorar. 999715300. Vou indo nessa, amanhã às 6 da tarde a gente se encontra de novo. Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus quiser.